Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Hoje tem Z80, já deixe like se gosta deste incrível processador. Vamos implementar um controle industrial simples, vamos emular o sistema para você entender e uma dica muito útil de programação. Então hoje tem uma aula de software para Z80, tenho certeza que você vai gostar pra caramba. Já vai evoluir bastante aí o nosso aprendizado. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil, acesse toroid.com.br. Primeiro link aqui da descrição, faça a cotação para o seu transformador toroidal sob medida para o seu projeto, indutores toroidais e muito mais. toroid.com.br. Lembrando que está rolando ainda a Black Friday WR Kits, isso mesmo, uma Black Friday estendida até o dia 12 de dezembro. Aproveite para comprar nossos cursos na Hotmart, links aqui na descrição. Utilize o cupom RTCWR para 50% de desconto e ainda quem comprar os cursos vai estar concorrendo ao sorteio de um osciloscópio Rohde & Schwarz novinho. Aproveite, você pode ter um Natal sensacional, hein, com o Rohde & Schwarz. Aproveite esta oportunidade. Vamos para o vídeo de hoje, uma teoria bem detalhada, hardware, software bem explicadinho, em tempo real para você e é claro, a prática de laboratório que todo mundo gosta. Let's get started! Sempre uma honra muito grande gravar esta clássica de sexta que reúne os conteúdos dos cursos do WR Kits. Nós temos a clássica desde fevereiro de 2014, então a série realmente muito clássica de engenharia eletrônica toda sexta, sem falhar uma aí para você. Olha só o desenvolvimento. Nós temos aqui um bloco que seria a representação do que vamos emular na aula de hoje. O Z80 aqui é o nosso computador básico com o Z80, que já tem aí EEPROM, já tem uma porta de entrada e de saída. Bem interessante a aplicação. Nós temos então dois sensores aqui, vamos supor que os dois sensores são sensores industriais que, quando não existe detecção de algum evento, estão em nível lógico alto. Ocorreu um evento que pode ser a passagem de um objeto por uma esteira, por exemplo. Temos um pulso em nível lógico baixo aqui no respectivo sensor. Então podemos ter um sensor na entrada e um sensor na saída da esteira, por exemplo. Ou podem ser outros sensores, sensores de obstáculos, sensores de barreira, sensores de temperatura, que em determinada temperatura criam esse pulso em low. Aí a parte de criação e adequação do sinal do sensor fica como exercício para você. E é claro, tem diversos exemplos já no canal para você fazer esta conversão de sinais, por exemplo, a partir de sensores conhecidos. Existem sensores naturalmente prontos, pois lembrando que os níveis são TTL, 5 volts, então eu mantenho a saída em high, quando ocorre o evento eu tenho o pulso para nível lógico baixo. E nós temos então um barramento de 8 bits aqui, que é a nossa saída. Esse barramento de 8 bits vai conter diversos dados, então conforme o sensor aqui de incremento é acionado, eu vou selecionando os dados na sequência, então o dado número 1, depois o 2, depois o 3, assim por diante. Caso o outro seja acionado, eu vou retornando estes dados. Se eu estou no 3, eu volto para o 2, depois volto para o 1. Compreendeu? E aí eu vou modificando aqui o nível lógico das 8 saídas, os 8 bits, eu tenho, portanto, o byte de controle, que é aqui o dado de controle. Este dado de controle pode ser aplicado a um processador para interpretar o que está acontecendo no evento, ou mesmo algum circuito discreto, algum circuito decodificador, enfim, também fica a seu critério. E é claro, estes decodificadores podem conter etapas de potência para acionamento de atuadores. Então, como pode ver, é uma lógica bem completa mesmo. O circuito, o hardware completo está aqui. É o da nossa videoaula, onde eu demonstrei a criação das entradas e o mapeamento das entradas aqui com o computador básico Z80. E temos estas 4 entradas disponíveis aqui, mapeadas no endereço 01 hexa, com esta lógica combinacional aqui. Isso tudo eu expliquei detalhadamente naquela videoaula. Eu deixo linkado nos cards para você no canto superior direito do vídeo aqui, caso você ainda não viu. Temos na montagem aqui botões normalmente abertos. Quando eu pressiono,
eu envio um nível lógico baixo para a respectiva entrada. Então veja, essa label é in3, in2 até o in0 ali. Então existe uma ligação física aqui entre in3 e in3 aqui. Entre in2 e esse in2 aqui. Então revisando com você diagramas esquemáticos. As saídas da mesma forma. Ó, Alt 7 está ligado aqui em Alt 7, aqui em cima. Ó. Reset, sempre que houver uma label de reset, tem essa ligação física. Eu gosto de trabalhar com labels nos esquemáticos justamente para simplificar, não ficar muitos fios cruzados e coisas do gênero. E temos também os barramentos aqui. Como fazer estes desenhos profissionais com barramento de dados, com labels, eu ensino no curso de Proteus. Para quem não sabe, link na descrição, acesse e confira. Também tem como você fazer placa de circuito impresso, que eu ensino no mesmo curso. E lembrando que ainda estamos na promoção de Black Friday. Você aplica o cupom RTCWR, ganha 50% de desconto no curso e ainda concorre ao sorteio de um osciloscópio Rohde & Schwarz. Vamos sortear ainda esse ano o osciloscópio. E lembrando que amanhã temos o sorteio do osciloscópio da promoção dos cursos de LT Spice. Quem comprou na promoção está concorrendo amanhã em uma live. Conto com a presença de vocês nesta live também. Amanhã é dia 7 de dezembro de 2019. Se está assistindo essa videoaula depois, já passou, mas a live está gravada, então confira. Então fica a dica, links na descrição, clique em mostrar mais, assim como todos os arquivos para download deste projeto que estamos aplicando aqui. Tá aí, galera. Então este é o esquemático, eu já expliquei naquela videoaula bem detalhadamente. Hoje eu fiz uma revisão com você. Tem aqui a simulação no próprio Proteus, que eu já dei a dica do curso, da lógica combinacional de mapeamento. Só para revisar com vocês, quando eu tenho um evento de leitura de uma porta externa do processador, os sinais read, aqui o RD, e o IO request, que é a solicitação de entradas e saídas, eles vão a nível lógico baixo, então vão a 0. E está mapeado para o endereço 01 hexa, portanto o bit menos significativo da barra de endereços do Z80, o A0, vai a nível lógico alto. Veja que nesse instante nós temos na saída da lógica combinacional 1, valor verdadeiro. Isso significa que aqui eu estou habilitando a minha porta de entrada, que é essa porta aqui, ó. Exatamente este circuito integrado 74LS126, são buffers controlados aqui. Estão vendo, ó? Então aplico o nível lógico alto aqui, então que vem do circuito combinacional, em um processo de leitura para o endereço 01 hexa, está mapeado assim em hardware. Eu habilito a entrada, então o que eu aplico aqui nas entradas aparece no barramento de dados, que é o nível menos significativo da barra de dados do Z80, de 0 a D3. Como você pode ver aqui, ó, de 0 a D3. De hardware é isso aí, nós temos ainda um registrador de saída aqui que não tem mapeamento determinado, então eu coloco um endereço hipotético para ele, eu já consigo invocar as saídas dele. Como temos uma única saída habilitada, uma única porta de saída presente aqui no microcomputador, não vai haver problema de lógica. Compreenderam? E é isso aí. Memória 2816, uma EEPROM. De hardware é isso, galera. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora vamos para o software. Deixa eu achar aqui o arquivo que eu já comecei, ó. Eu já coloquei o cabeçalho do nosso software e olha só, vou programar com você em tempo real, combinado? Muitos até não gostam de programação em tempo real porque leva mais tempo para a videoaula, fica mais demorada. Eu tenho a dica para você que você pode ou acelerar o vídeo com o recurso aqui do YouTube mesmo, ali na engrenagemzinha você acelera o vídeo, ou você pula então a explicação do software, mas é interessante. De vez em quando eu gosto de programar em tempo real, pois aí eu consigo ir explicando à medida que eu vou programando aqui, e às vezes para alguns a compreensão é melhor. Comente aqui embaixo o que você prefere, programação em tempo real ou já mostrar o software e explicar linha a linha direto. Comente aí, vamos ver o que a galera está solicitando. Vetor de reset.org 0000 hexa significa o quê? Origem do endereço 0 de memória.
eu estou dizendo que vai começar lá no endereço 0000 da minha memória EEPROM. Vamos aqui organizando o código também em tempo real. Agora já vem o nosso programa principal, ó. Lembrando que estou utilizando a linguagem Assembly para Z80 e ponto e vírgula na linguagem Assembly é comentário. Tudo que tem ponto e vírgula é comentário. .org é a diretiva de origem. Agora a primeira coisa a ser feita é carregar. Vou carregar no par de registradores HL, são registros internos do Z80. Estou combinando dois, o H e o L, portanto eu tenho 16 bits. Eu vou carregar o quê? Um endereço relativo na minha memória de programa para utilizar o HL como um ponteiro. Então o HL vai apontar para o primeiro endereço já da minha tabela, que é a saída de dados que eu vou acionar de acordo com os sensores. Para facilitar isso, a linguagem Assembly tem o recurso de labels, eu vou chamar de tab, tabela mesmo. Então a label tab indica o início da tabela, que vai ser apontado pelo par de registradores HL. Loop. Criei aqui uma label de loop na primeira coluna. O que vamos fazer agora? Eu posso inicialmente criar minha tabela, ou eu posso seguir aqui no loop. Eu vou criar inicialmente a tabela, que aí acho que fica mais fácil da galera compreender. Então criei aqui a label tab, eu vou utilizar a diretiva .defb. Aqui eu coloco já os dados da minha tabela. E aqui eu vou pegar dados hipotéticos, que seria o acionamento conforme a invocação das entradas que vamos configurar ali no software. Então acionou a entrada de incremento, vai avançando a partir do primeiro. Então vamos começar com o valor AAhexa. Lembrando que quando você coloca o primeiro byte aqui com uma letra de A a F, você tem que colocar o 0 na frente para que o compilador realize a compilação certinho. Próximo dado, vamos colocar 55 hexa. Aqui já não preciso 0 na frente, como você pode ver. Próximo dado, vamos colocar o que? CC. Próximo dado, vamos colocar 33. O H minúsculo indica que é um valor hexadecimal aqui no Assembly. Depois vamos colocar, por exemplo, F0 hexa. Depois 0F. Depois 18 hexa. 81 hexa. BB hexa e, para finalizar, 22 hexa. Perceba que a minha tabela pode ter aí quantos bytes eu quiser. Eu peguei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bytes. É isso aí. É isso aí. Tenho 10 bytes na minha tabela, utilizando a diretiva defb aqui, como você pode ver. E estes valores nós vamos ver nas saídas do computador já. Então, por exemplo, o AA em binário é 1010, 1010. O 55 é o inverso disso. 0101, 0101. O CC é 1100, 1100. O 33 é 0011, 0011. O F0 é 111, 0000 e assim por diante. Quando eu tenho 1 aqui, eu vou ter nível lógico alto na saída do registrador de saída, o 74HC lá. Quando eu tenho 0, eu vou ter nível lógico baixo. Eu tenho estes 8 bits representados por LEDs. No modo Current Sourcing significa que 1 ele acende, 0 ele apaga. Então nós vamos ver o que? O mais significativo aceso, o segundo apagado, aceso, apagado, aceso, apagado, aceso, apagado. Neste primeiro dado da tabela. Basicamente é isso. Aí você configura o byte que você precisar aí para o controle do seu evento, compreendeu? Eu peguei
bytes aleatórios aqui para testarmos e para vermos funcionando na prática. Tabela já está criada, poderiam ter mais bytes aqui, como eu mencionei, mas vamos deixar esses aí mesmo. Agora aqui no loop infinito nós vamos o quê? Nós vamos carregar para o acumulador o HL entre parênteses, significa o quê? HL entre parênteses significa o endereço apontado pelo par de registradores HL, que seria o endereço inicial da minha tabela aqui. A posição de memória onde está o byte a hexa, nesse caso aqui, primeiro byte da minha tabela, eu carrego para o acumulador. Após essa instrução, loadei HL entre parênteses, o acumulador contém o conteúdo da posição de memória apontada pelo par HL. E aí eu só preciso de uma instrução alt. Entre parênteses eu vou colocar ffhexa, que é aquele endereço hipotético para o meu porte de saída A. Então o acumulador carrega no registro de saída, que está endereçado sem endereço, só que eu preciso na instrução colocar o endereço, coloquei o endereço hipotético aí. Após essa instrução, eu já vejo os LEDs acesos conforme o conteúdo foi apontado pelo par HL. Perfeito? E aí, se eu colocar um jump loop, neste caso aqui eu fico em loop infinito e eu apenas vou visualizar um 0, um 0, um 0, um 0 na saída. Eu preciso varrer estes bytes aqui, para isso eu tenho que ler os meus, no caso, botões, que podem ser os sensores, no seu caso aí. No meu caso, como eu tenho os botões no circuito, já vou utilizá-los como se fossem os sensores digitais. Para isso, eu preciso da instrução de entrada, in. A minha entrada, então, vai ser carregada no acumulador. Qual o endereço? O endereço é 01 hexa. Por que 01 hexa? Porque aquele porte de entrada está mapeado assim no hardware, como eu mostrei para você ali na lógica combinacional que determinamos. Depois disso eu posso testar com bit. Qual bit? O bit 3. Vou colocar para o bit 3. Comparo com o conteúdo do acumulador. Se estiver acionado, eu utilizo a instrução jump z. Então eu desvio para algum lugar. Qual lugar? Eu vou colocar aqui HL inc, onde eu vou incrementar o par HL. Caso não esteja acionado o processo a próxima instrução, eu vou testar o bit 2. Se for acionado, desvia para um HL DEC de decremento. Enquanto não houver nenhum acionamento, eu fico reproduzindo aí o valor atual da minha tabela na saída. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Muito bem. Agora eu só preciso criar o HL inc e o HL DEC. Coloco o label aqui. Aqui o que eu faço? Utilizo a instrução inc.hl para incrementar o HL e desvio para o loop. E o HL de decremento, eu decremento com a instrução DEC o HL e desvio para o loop. Aqui eu posso até utilizar JR para Relative Jump. Eu vou desviar para a label loop que está próxima aqui. Beleza. A princípio o código é esse, galera. Eu vou aplicar ainda a diretiva de final de programa aqui, ó, que é .end. Então o que está acontecendo aqui? Eu estou passando o endereço relativo de tab, que está aqui, que é o endereço inicial da minha tabela, para o par HL, onde o par HL vai funcionar como um ponteiro apontando para o endereço inicial da tabela. Feito isso, eu entro no loop. No loop, eu carrego conteúdo apontado por HL para o acumulador e jogo isso na saída. Aí eu leio meu porte de entrada mapeado em 01 hexa,
testo o bit 3, se for acionado em nível lógico baixo, eu desvio para HL e INC. Se não, eu testo o bit 2, se for acionado por nível lógico baixo, eu testo o HL e DEC, se não, eu desvio para loop e continuo aqui atualizando a minha saída, que no caso vai estar sempre no mesmo valor. No entanto, caso o bit 3 seja acionado, eu vou desviar para HL e INC. Desviando para HL e INC, eu incremento para HL e desvio de volta para loop. Nesse caso, o HL vai ter a posição da tabela mais 1, que passa a ser o 55 hexa, a próxima posição. Então, o segundo byte da minha tabela. Novo incremento, vai para o próximo, novo vai para o próximo e assim por diante. Se eu não incrementar e eu tiver com o bit 2 acionado, que seria um outro sensor hipotético, eu vou para o DEC, para decrementar. Aqui em DEC, com a instrução DEC HL, eu decremento ele. Então ele vai ser decrementado e vai passar a retornar nos bytes da minha tabela aqui. A princípio, o código está pronto e eu chamo a atenção de você que esse recurso de tabela é incrivelmente útil na programação de software para Z80, e quando formos desenvolver um computador completo, contendo teclado matricial, display de LEDs e tudo mais, vai ser bem útil o conhecimento. Então aqui está um código bem simples para você manipular tabelas de dados já. Fica aí a dica para você. Agora só precisamos copiar aqui, eu estou no bloco de notas mesmo, editando, eu abro o compilador online para Z80, cujo link eu deixei aí para você já. O compilador é o clearhome.org, tudo que eu preciso fazer é dar um Ctrl V aqui. Tá aí o nosso código, eu vou em Build, aqui do lado direito, ó, não tem erro nenhum no meu programa, e ele ocupa aí 36 bytes. Agora eu clico em Download, ele já baixa o arquivo binário, que eu carrego no leitor hexadecimal. Eu posso ou gravar melhor dizendo, a EEPROM do computador com Z80 por aquele gravador com Arduino, por exemplo, que eu já demonstrei uma clássica de sexta, ou utilizando outros gravadores, aí tem gravadores de EEPROM USB, por exemplo, você pode utilizar para a gravação. Aí está o nosso leitor X, o WXX Editor, eu dou um Open aqui, e está aqui, ó, source301380.bin, que eu renomeei o arquivo binário. Então, duplo clique aqui e eu tenho o código objeto que vai na EEPROM. Aí estão os bytes. Então, eu vou realizar a gravação. Perfeito? Se você ainda não viu como gravar um Z80, tem no canal aí, pesquise. E nós vamos fazer o teste prático, ver se estamos conseguindo selecionar certinho os dados da tabela na bancada. Venha comigo! Aí está o nosso belíssimo computador básico com Z80, aqui está o Z80, nossa memória EEPROM e os demais componentes do circuito. Aqui estão os LEDs do registrador de saída, onde vamos visualizar os dados que configuramos na nossa tabela, o software feito em tempo real para você conferir. O primeiro dado da nossa tabela é o AAEXA ou 10101010, como veremos aqui. Os botões aqui, o 3 e o 2, estão no nosso port, que está mapeado em 01 hexa, estamos lendo eles. Então eu navego na minha tabela de dados com estes dois botões aqui, incremento e decremento, que é o botão de reset. Então eu vou habilitar aí a fonte, que está configurada para 5 volts. Nós temos este início aí, eu preciso dar um reset para o código entrar em ação. E você vai ver o que? AAEXA, exatamente. Clicando aqui para incrementar, eu tenho o próximo dado que é o 55 hexa, o 01010101. Então estamos agora navegando na nossa tabela. Eu clico aqui para incrementar e aqui para decrementar, ou seja, avançar na tabela e voltar na tabela. Próximo clique aí, CC, depois 33, F0, 0F, 18, 81,
BB e 22. Se eu avançar aqui no endereço, eu vou ter os FFs da memória apagada. E como você viu aí na navegação, nós estamos com um problema de bouncing dos botões. Esse problema de bouncing pode ser resolvido com rotinas de temporização, ou no nosso caso aqui, como estamos fazendo um processamento com o clock controlado, e o nosso clock não é muito, não tem uma frequência muito alta, eu posso ajustar em tempo real aqui, diminuindo o clock, eu consigo melhorar esta questão do bouncing dos botões, ó. Você vê que ele leva um tempinho para atualizar a saída após o clique. E eu preciso encontrar aí o tempo de leitura correto, ó. Vamos aumentar um pouco o clock aqui. Como você está vendo, estamos navegando na nossa tabela de dados de forma satisfatória. Então ainda fica como exercício para você essa questão aí do bouncing dos botões. Você pode verificar qual o clock mais adequado para trabalhar nesta situação aqui. Para selecionar os dados, veja que agora encontrei um valor mais interessante aí para o nosso clock. Então eu consigo praticamente navegar dado a dado na tabela. E é claro, galera, com um sinal vindo de um sensor, diferentemente aqui dos contatos mecânicos, já fica ainda mais simples, pois vai vir um sinal que está em high e passa para low, uma borda de descida muito mais limpa do que o contato mecânico dos botões se acomodando aqui quando eu clico. Esse é um dos problemas frequentes aí que encontramos em chaves deste tipo e podem ser resolvidos em hardware com capacitores em paralelo com as chaves. Já deixo como sugestão aí para você. Mas vimos todos os dados da tabela, está funcionando de forma totalmente coerente. Agora vamos partir para uma análise no osciloscópio, também no analisador lógico, para vermos o barramento de dados do Z80, que ainda não observamos neste computador aqui. Acredito que vai ser bem interessante. Vamos lá! O nosso último teste aqui é bem interessante. Vamos ver o barramento do Z80. Eu liguei aqui 8 canais digitais aqui do analisador lógico nos dados do nosso computador com Z80, como você pode ver. Estão aqui os 8 canais, já vamos ver na tela do osciloscópio. E eu vou também verificar aqui o sinal de clock. Esse aqui você já conhece, mas também vamos verificar com um dos canais analógicos do instrumento. Está aí o nosso sistema de controle industrial com o Z80. Vou conectar aí o canal 1 do osciloscópio, canal analógico. Temos aí o nosso belíssimo sinal de clock do instrumento. Tá aí ele. Vamos medir aqui. Frequência em torno aí de 834 Hz. Vamos agora enxergar os canais digitais. Então, como podemos ver, nós temos os dados trafegando aqui. Eu vou organizar um pouco aqui a tela do instrumento. Ali o sinal de clock, aqui os nossos 8 canais, nós temos aqui o menos significativo, D0, e aqui o D7, que é o mais significativo, como podemos ver. Se dermos singles aí, nós podemos ver já os dados, ó, passando, vou diminuir um pouco aí, nosso barramento do computador com o Z80. Cada single, os dados estão mudando, pois é claro, está ocorrendo o processamento. Beleza, agora vamos dar um run aqui, e eu tenho o recurso de habilitar um barramento aqui, barramento paralelo, os limiares de tensão aí estão em 1.4 de reconhecimento, estão coerentes. Aliás, galera, desculpa, estão D0 a D7 estão em 2.5, que é a metade de 5 volts, metade de níveis TTL. E nós temos aqui o barramento, como você pode ver, mostrando as informações em hexadecimal. E o que é bacana é que em tempo real eu consigo trigar pelo barramento. Então vamos aqui no menu do Trigger, em vez de trigar por borda no canal 1,
eu vou configurar ali o source como D0, digital, um trigger em bus aí, no barramento. Ele já está trigando, existe um dado configurado aqui em hexadecimal, que é CA-hexa. Então, nosso nível de trigger está configurado para trigar sempre que encontrar um CA-hexa. Eu posso, clicando aqui, editar em tempo real o valor em hexa que eu quiser. Ó. Por exemplo, 0A. Vamos colocar aí D3, por exemplo. Encontrou o D3 aqui no barramento. E aí nós temos os dados aqui em tempo real que antecedem e que vem depois aí do D3 junto com o nosso sinal de clock. Então é um recurso que podemos verificar aqui na análise lógica. Como você pode ver, nós temos aí os dados trafegando. Se fizermos uma análise criteriosa, nós vamos em certas ocasiões encontrar o nosso código objeto trafegando aqui pelo barramento do computador de 8 bits, certo? 7hexa, por exemplo, como você está vendo aqui neste dado. Então, muito interessante essa análise que pode ser feita. Diminuindo o zoom horizontal, nós temos mais dados concomitantes aí, como podemos ver. E encerramos mais uma clássica de sexta. Espero que tenha gostado dessa análise criteriosa aí do nosso computador com o Z80. Está funcionando de forma espetacular. Eu preciso do seu comentário agora. Deixe seu feedback aqui embaixo. Gosta de vídeos sobre o Z80? Nossa intenção é evoluir este bloco aí, deste computador, para termos aí um recurso ainda mais útil para aprendermos ainda mais sobre programação, linguagem assembly e processadores, o que é muito importante para que exista a compreensão total dos nossos assinantes dos microcontroladores, que hoje em dia estão totalmente difundidos aí no mundo de desenvolvimento eletrônico. Então, trabalhando com um processador, onde precisamos inserir as memórias, fazer o mapeamento do hardware físico aqui mesmo, compreender os dados que trafegam no seu barramento de dados, o endereçamento e tudo mais, conseguimos evoluir ainda mais no nosso conhecimento de projetos com microcontroladores, sejam PICs, sejam AVRs, sejam 8051, ARM, enfim, que você estiver trabalhando aí. Deixe seu comentário, eu quero a sua opinião, quero mais vídeos de Z80, like neste vídeo e comente bastante aqui, quero mais Z80 aqui no canal. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Deixe seu like agora para não esquecer. Clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com seus amigos. Aqui tem amplo conteúdo, mais de 2.700 vídeos para você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Obrigado por assistir como sempre, me siga também lá no Instagram, tem postagens legais por lá, no Twitter, também a fanpage WR Kits no Facebook. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, tenham todos um ótimo final de semana, aquele abraço e até a próxima.